De repente, tudo muda. A vida que levávamos já não existe mais. Controle e a falta dele. Excessos e, ao mesmo tempo, a paralisia. Decisão e ação. Intenção e seus limites. Na esteira dessa turbulência, dificuldade de equilíbrio e o poder devastador da irracionalidade. Fora de controle. O que você julga controlar enquanto te controla. Tema desta série do Café Filosófico. O mundo contemporâneo se viu diante de algo inesperado, algo que nos lembrou que não temos controle sobre tudo. Vivemos todos um grande experimento cognitivo e comportamental. Um vírus foi capaz de abalar toda a nossa estrutura. Sofremos perdas de pessoas queridas, ficamos sob o constante medo de contágio, sob o abalo da angústia. Nos vimos diante da nossa vulnerabilidade e impotência. E agora? O quanto tudo isso nos afetou? A ideia aqui é falar de saúde mental nesse período turbulento da pandemia. Todo mundo fala sobre saúde mental atualmente. O que eu costumo dizer é que agora a saúde mental entrou pela porta da frente. Mas qual é o problema de quando a gente fala de saúde mental? É que ninguém entende muito bem do que a gente está falando. A Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Já a saúde mental é definida como um estado de bem-estar emocional e psicológico, no qual um ser humano pode utilizar as suas capacidades cognitivas e emocionais, desenvolver-se socialmente, resolver as questões cotidianas da vida diária, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. A pergunta é, deu para entender? Eu costumo dizer que quando a gente não entende das coisas, a gente faz uma definição longa. Se a Organização Mundial da Saúde tem dificuldade de descrever o que é saúde e o que é saúde mental, você imagina a nossa sociedade. A forma como eu costumo discutir esse raciocínio do que é saúde mental, do que são problemas de saúde mental, do que são transtornos mentais, é pensar na negociação que todos nós estamos fazendo praticamente o tempo inteiro para lidar com as nossas emoções, recrutar os nossos recursos cognitivos para fazer o que a gente tem a necessidade de fazer. Quando a gente pensa, então, em saúde mental, nós estamos falando de todo mundo. 100% das pessoas precisa lidar com a saúde mental. E parte da saúde mental é o estresse. Sem estresse, a gente não se desenvolve. O estresse da fome, o estresse da sabedoria, de crescer, de aprender, de se desenvolver. A gente tem estresse o tempo inteiro e tem que manejar esse estresse para conseguir atingir os nossos objetivos. Portanto, quando se fala eu tenho estresse, isso não significa doença. Significa que você está lidando com as situações que estão te desafiando. Portanto, quando a gente fala das emoções, as emoções são breves, proporcionais aos estímulos que a gente está recebendo. Quer dizer, o tempo e o sofrimento que eu tenho, ele é proporcional ao estímulo que eu estou recebendo. Agora, tem situações em que o estresse é muito mais elevado. E esse é o exemplo do que acontece na pandemia. Quando você tem um estresse mais elevado, e vamos falar dos mais corriqueiros, um conflito com o chefe, um conflito conjugal, um desafio de uma prova ou uma entrega de trabalho, faz com que a gente fique mais tenso e mobilize mais recursos. Quando esse desafio é muito mais alto, o que acontece é que a gente sai do nosso eixo de saúde mental. Então a gente passa a ter problemas de saúde mental. Que exemplos a gente tem de problemas de saúde mental? Tem uma insônia, tem uma irritabilidade, uma tensão exagerada, mas ela está associada a esse estímulo
a esse estresse. Então, assim que eu faço a prova ou que eu resolvo o conflito, eu tendo a retornar ao meu funcionamento normal. Portanto, a gente diz que é autolimitado a duração e ele é moderado o sofrimento. Agora, tem uma outra coisa que são os transtornos mentais. O que é transtorno mental? É o nome que se dá às doenças psiquiátricas. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e vários outros. O que acontece num transtorno mental? Por que a mente adoece no construto de adoecimento médico? É bem parecido com qualquer outro órgão. Qual é a semelhança? A semelhança é que você precisa ter uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela tende a ser genética ou da construção do seu equipamento mental. O outro componente é o estresse. Então ele é sempre um balanço entre a minha vulnerabilidade genética e a quantidade de estresse que eu estou sendo submetido. E o que acontece no momento em que eu entro num estado que a gente vai chamar de doença? Os pensamentos, os sentimentos, eles se repetem na nossa cabeça sem parar. O que significa isso? Que toda a realidade ela é interpretada com base nesse funcionamento. Agora, o que seria normal para qualquer um que fica meio deprimido transitoriamente? É pensar, não, pera um pouquinho. Essa é uma fase, eu estou me sentindo assim, eu consigo superar essa história e ele vai voltando à normalidade. Mas alguém que está deprimido, por exemplo, tem esses sintomas repetindo na cabeça a exaustão. Algo que repete na cabeça a exaustão tende a ficar gravado. Não é muito difícil a gente entender que o cérebro é feito para aprender, decorar e automatizar. Que é um bom exemplo disso, é quando eu leio 5 vezes uma música, ou eu escuto 5 vezes uma música. Eu consigo repetir o refrão. Se eu ler e cantar 10, 20 vezes, talvez 30 vezes eu consiga cantar a música inteira. Mas o problema é que quando a gente está com um transtorno mental, essa situação de repetição não para. Então, se eu leio uma música 1000 vezes, 5000 vezes, todos os dias, essa música passa a tocar sozinha na minha cabeça. E os mecanismos de superação dessa situação mental, eles não dão conta. O que acontece é que o sofrimento fica muito grande e se estende. A gente só chama alguma coisa de transtorno mental quando tem uma duração mais prolongada e que já não está somente ligada ao estímulo. Mas quando a gente está falando de saúde mental, tem um outro problema. O que é mente? Pensadores da antiguidade refletiam sobre o papel cósmico da mente como uma substância criadora universal, estreitamente relacionada à alma. Platão considerou a mente como fundamental na divisão do mundo inteligível e perceptível. A investigação dos fenômenos mentais também foi seguida por Aristóteles, que reflete sobre isso em suas obras Metafísica e Sobre a Alma. Fato é que, ao longo do tempo, o conceito de mente tem sido entendido e descrito pelas várias áreas do conhecimento de muitas maneiras diferentes. É o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. É um conceito utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e ao comportamento. É definida como a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Mas permanece a questão: onde fica a mente? É muito complexo definir mente e as pessoas tendem a fazer muita confusão. Na verdade, a dificuldade da compreensão vem de não entender que a mente é um construto. A gente chama de um construto filosófico. Basicamente, a mente é definida pelo que a mente faz, e são as funções superiores dos seres humanos,
que vão das funções cognitivas, mas que entram nas questões mais sofisticadas, como valores, cultura, religiosidade e espiritualidade. Então a mente é uma forma de expressão do cérebro. Não tem nenhum outro órgão que explica o nosso funcionamento. Mas qual é o problema das pessoas quando falam de cérebro? Espera um pouquinho. Então eu, que sou tão sofisticado, tão único, tão singular, dependo do funcionamento dessa máquina? Quer dizer, é esta máquina aqui que me define? É muito difícil para as pessoas tolerarem essa situação. Por quê? Porque elas tendem a achar que o cérebro é simplesmente um órgão e perdem todo o glamour de ser humano. Mas o que nos faz humano é esse tal cérebro aqui. Esse tal cérebro é um órgão extremamente sofisticado. Ele é o órgão mais complexo que a gente tem. Basicamente, o que acontece e facilita para a gente poder falar de cérebro é que ele opera em redes neurais. Você estabelece redes neurais que aprendem a resolver problemas, aprendem a cantar, aprendem a andar de bicicleta ou aprendem a questões, por exemplo, de matemática. Mas aprendem também a lidar com as próprias emoções e a entender as emoções que estão ao nosso redor. Então, se um órgão tão complexo, como é que a gente pode entender esse órgão adoecendo? Nós temos doenças neurológicas, não é tão complexo de entender. Você tem uma atrofia do cérebro, o Alzheimer. Você tem uma perda de algumas células da região mesencefálica e você tem a doença de Parkinson. Você tem um vazamento de uma artéria, um sangramento cerebral, e você tem um acidente vascular cerebral. Mas quando você está deprimido, você não vê isso numa ressonância, porque o cérebro de alguém deprimido, do ponto de vista estrutural, não é muito diferente de alguém que não está deprimido. É claro que quando as doenças progridem muito, a doença fica crônica, sim, você consegue ver alterações cerebrais de longo prazo. Mas elas não são macroscópicas, não dá para ver olho nu. Elas são funcionais? Sim, elas são funcionais, mas a gente não consegue ver uma assinatura do funcionamento do cérebro associado à depressão. O que define a doença é isso que eu falei com vocês antes. São sintomas que duram, que têm intensidade que incapacita e que podem ser entendidos numa síndrome e que são validados por intervenções psicológicas e farmacológicas que podem melhorar a maior parte desses quadros. Agora, o que é mais bonito do cérebro é que ele é um órgão plástico. Cada um dos órgãos do nosso corpo também é plástico. A minha mão, se eu jogo tênis desde jovem, ela vai ser diferente da minha outra mão que não segura a raquete. Porque utilizou aquele tipo de musculatura, meu cérebro se desenvolveu para ter os reflexos corretos naquela hora. Então, sim, a minha mão está moldada pelo ambiente. Mas o meu cérebro, ele é moldado na sua sutileza a partir de todas as interações que eu tenho ao longo da minha vida. Então, o que acontece é que ele tem uma alta plasticidade. Da mesma forma que a gente pode olhar para o cérebro como algo que não vai mudar tanto a partir da idade adulta, a gente pode ver o quanto ele muda se a gente tiver intervenções bem específicas e que se aprofundem nas questões de funcionamento cerebral. O cérebro, na verdade, é o grande desafio da contemporaneidade. O que acontece no cérebro? O cérebro dos mamíferos, dos primatas, né, os macacos, e os primatas superiores, que somos nós, eles têm uma área pré-frontal muito desenvolvida. Essa área pré-frontal ela é utilizada principalmente para coordenação, para o que a gente chama de função executiva, mas para leitura de situações complexas e principalmente em sociedade. O que aconteceu na contemporaneidade é que as nossas sociedades elas ganharam um nível de complexidade muito alta e, com as mídias sociais, ainda mais alta. Você tem vários
planos de relações. Quando a gente pensa em seleção natural do nosso corpo, do Homo sapiens, nos últimos 12 mil anos, o que realmente mudou do ponto de vista do nosso ambiente e que a gente não foi selecionado geneticamente, são basicamente para 3 coisas. A primeira, a gente não foi feito para ser sedentário. Então, se a gente quiser ter um pouco de saúde com esse corpo que a gente herdou aqui, precisa se mexer. A segunda é que a gente também não foi feito para lidar com tanta oferta de alimento. Então, a gente vai ter que lidar com a oferta exagerada e se alimentar de uma forma diferente. E a terceira é que a gente não foi desenhado para este nível de complexidade social. A gente foi, sim, desenvolvido e desenhado para a complexidade tribal, que já é extremamente sofisticado. Mas aqui você tem camadas de funcionamento, ainda mais com mídias sociais, com relações que você tem no trabalho, de vizinhança, da família, e N relações que são colocadas e com hierarquias muito diferentes entre elas. Então, quando a gente fala de cérebro, nós estamos falando do órgão que se adapta. Ele é feito para se adaptar. Mas espera um pouquinho. O que está acontecendo agora é um dos maiores experimentos de saúde mental que a humanidade já teve. Por quê? Porque nós estamos na vigência de uma pandemia. Por definição, pandemia não é uma epidemia limitada a um lugar, é para o mundo inteiro. No próximo bloco, a melhor forma de lidar com a ansiedade é conseguir pensar. Desde o início da pandemia, em 2020, são centenas de estudos e matérias sobre seus efeitos também na saúde mental. São alertas sobre o aumento significativo de casos de depressão e outros transtornos mentais, de uma maior busca das pessoas a psiquiatras e psicanalistas. Manchetes que ressaltam que saúde mental está na ordem do dia. A piora da saúde mental do brasileiro durante a pandemia de Covid-19 já é sentida no balcão das farmácias, com o aumento das vendas de ansiolíticos e antidepressivos. A saúde mental minada pela exaustão, ansiedade e solidão. A epidemia oculta, saúde mental na era da Covid-19. A epidemia de doença mental. Depressão pandêmica. Buscas no Google sobre transtorno mental têm recorde. A pandemia do coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo. Como podemos proteger nossa mente diante disso tudo? E por aí vai. Afinal, como andam nossas mentes pandêmicas? Tudo sob controle? Como eu tinha dito antes, a saúde mental acaba de entrar pela porta da frente, porque a pandemia é um estresse que leva todos nós à ansiedade. Por que isso? Porque ela ameaça a nossa vida, ameaça a vida dos nossos familiares, só que com isso, com o isolamento, a gente passou a ter que criar novas estratégias, tirou a gente da nossa zona de conforto. Eu sabia quando eu lidava com as situações de estresse do meio ambiente, mas agora o meu meio ambiente mudou também. Além disso, não é só o risco, mas é a incerteza do que vai acontecer. E tem uma situação ainda pior, né? Quando a gente falava disso no início, a gente imaginava algo linear, que começa e melhora. O que aconteceu é que começou, piorou e veio uma segunda onda e existe uma incerteza para frente. Esse tipo de situação de incerteza leva a níveis de ansiedade muito alto. O que é ansiedade? Ansiedade é essa sensação de medo, de aflição, que a gente tem uma repercussão física, a gente fica taquicárdico, eriça os pelos, fica atento, focado, dilata as pupilas e está preparado para fugir ou para lutar, para encarar o desafio. A reação de ansiedade ela é extremamente funcional. A gente precisa reagir assim para tomar decisão rápida. A gente tem que resolver o problema. Qual é o problema da pandemia? É que o desafio ele não cessa, ele não é um estímulo rápido, não dura horas, não dura dias, ele dura
muito tempo. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer o que a gente chama de uma acomodação. Por quê? Porque a gente tem que lidar com esse estímulo ansiogênico de uma forma em que o nível de desgaste do nosso corpo seja menor. Qual é o problema da ansiedade? Um dos maiores problemas da ansiedade é que você tem fantasias e medos que rolam na sua cabeça com muita velocidade para você tomar uma decisão rápida. Você acaba agindo de um jeito impulsivo. A gente fala que é como se fosse o cérebro infantil, que age só por impulso. Ele não consegue refletir. A melhor forma de lidar com a ansiedade é conseguir pensar. O que é fundamental, e a gente falou aqui nessa situação de pandemia, é que a ansiedade veio. Aumentou também sintomas depressivos. O que é isso? Além do medo, eu também começo a fazer cenários pessimistas. Eu fico com preguiça, fico meio caído, não estou com tanto estímulo para continuar, para enfrentar. Essa situação são sintomas depressivos e são sintomas de ansiedade. Será que a gente está ficando mais doente? Quando a gente começou a pandemia, as primeiras pesquisas que foram feitas durante a pandemia mostravam, sim, que as pessoas tiveram um aumento de sintomas de depressão e de ansiedade. Todos nós, diante desse estresse, tivemos que nos adaptar. Todo mundo ficou ansioso, mas a maior parte das pessoas lidou com a ansiedade. Mas, do ponto de vista populacional, você vai medir, aumentou medo, aumentou ansiedade, aumentou temor, aumentou a sensação de vigília constante. Aumentou também a diminuição de vontade, disposição. Quer dizer, se você for medir, aumentou depressão e ansiedade. Quando vieram essas pesquisas, falei, mas isso é óbvio, é lógico, todos nós reagimos a esse tipo de situação. A pergunta é, será que a gente está ficando mais doente? Será que a gente tem mais transtorno mental? E eu vou dizer uma coisa, eu fiz muitas lives durante a pandemia e a minha aposta é que sim, ia aumentar os transtornos mentais. A gente pode ver que houve um aumento da venda de antidepressivos e ansiolíticos. Quer dizer, se está vendendo mais antidepressivo e mais ansiolítico, é porque as pessoas estão mais deprimidas e mais ansiosas. É uma conclusão fácil. A procura nos consultórios de colegas aumentou um monte. Então tem mais gente procurando psicólogos, psicoterapeutas, tem mais gente procurando psiquiatras. Então o que aconteceu? Aumentou o número de pessoas com transtorno mental. Será que é isso mesmo? Não foi isso que aconteceu. E eu vou ser sincero com vocês, demorou um pouco para eu entender o que estava acontecendo. Isso é bem importante. Quando a gente fala de transtorno mental, eu vou dar alguns dados aqui para vocês. Aproximadamente 1 em 4 pessoas vai ter um transtorno mental. 20 a 25% da população mundial vai ter um transtorno mental ao longo da sua vida. Quando você pensa, 20 a 25 é bastante gente tendo problema de saúde mental. Mas, por outro lado, 75% das pessoas não têm um problema de saúde mental. Então, essa coisa que está todo mundo doente não é verdadeira. Bom, mas nós temos uma coisa nova, nós temos a pandemia. Então, nós vamos discutir isso também. Outra coisa que é legal da gente ter em mente quando entende transtornos mentais é que uma pessoa em 20 que tem um transtorno mental vão ter um nível de incapacitação a longo prazo. Então todo mundo fala, tem doença psiquiátrica, vai ficar louco o resto da vida, vai ficar incapacitado. Não é verdade. Só 5% das pessoas ficam incapacitadas. E quando você pensa do ponto de vista individual, a minha chance de não ficar incapacitado se eu tenho depressão é 95%. Então o que eu tenho que fazer? Fazer um diagnóstico precoce e tratar de forma efetiva precocemente. Quanto mais cedo eu trato, menos os sintomas da doença se repetem na minha cabeça e menor a chance de cronificação. É como se o cérebro aprendesse
a funcionar de uma forma depressiva ou a funcionar de uma forma ansiosa ou ligada a outros transtornos mentais. O foco maior hoje é em depressão e ansiedade, que são transtornos mais associados ao estresse da pandemia. Mas você tem várias outras coisas que também estão associadas. Portanto, se a gente olha dessa forma o transtorno, a gente fala assim, pô, aumentou a frequência ou não aumentou a frequência? Do que nós estamos falando aqui? O que a gente chama de problema de saúde mental não é uma definição clássica de livros. Problema de saúde mental eu estou aqui definindo para vocês como uma dificuldade de estabelecer a homeostase, de voltar à tua normalidade. Tem duas síndromes que ficaram muito famosas recentemente. A primeira é o burnout. O burnout, acho que todo mundo conhece um pouco disso atualmente, é uma síndrome de esgotamento. Ela é um síndrome de esgotamento associado ao trabalho, em que as pessoas vão perdendo a capacidade de interagir, o prazer com o trabalho, começam a ficar descrentes no que elas fazem e tal. São muito comuns em pessoas que têm sempre a sensação de que não conseguem chegar no ponto que elas gostariam, realizar a tarefa. É muito comum em pessoas de alto estresse, profissionais de saúde, professores em específico, que vestem muito a camisa, estão muito ligados emocionalmente e acabam tendo um desgaste maior. Então o burnout é uma delas. Mas a que ficou mais famosa atualmente é uma síndrome que em português a gente chama de definhamento. Em inglês é languishing. Pode ser chamada de enfraquecimento, a pessoa se sente debilitada. O que é isso? É mais um desses problemas de saúde mental que não são uma doença propriamente dita e também não é uma situação de normalidade porque a pessoa está abatida. Se descreve a situação de definhamento como alguém que está num estado de vazio, uma sensação de apatia e de estagnação. Você fica como se estivesse definhando, sem ânimo para fazer as coisas, menos disposto, com menos bem-estar, cai a sua produtividade. Você tem sentimentos de que a coisa não vai para frente. Ah, muito bem. Vocês entenderam a descrição? Qual é a diferença de depressão? Tem várias diferenças e elas estão muito associadas à repercussão no indivíduo e na gravidade. Mas essa sensação de definhamento, sem ser doença, ela já tem um grande impacto na vida das pessoas. Por quê? Porque elas levam ao sofrimento e levam à perda de produtividade. Então foi algo que é muito discutido atualmente. De novo, na situação de pandemia, estresse crônico, né, ou pelo menos de longa duração, crônico seria mais longa, e as pessoas tentando se adaptar e não tendo tanto sucesso para se adaptar em relação a esse desafio, chegando nesta situação. É interessante que várias pessoas que se adaptaram mal à situação de home office, de trabalho em casa, começam a melhorar da sua produtividade ao voltar para o trabalho. Quer dizer, para aquele indivíduo, trabalhar em casa foi um desafio maior. Outras pessoas passaram a se sentir melhor em home office, trabalhando de casa. Por quê? Pelo próprio funcionamento do indivíduo e pelas tarefas que ele tem ali. Então, cada um é muito singular na forma como experiencia o estresse, que é o mesmo para todos nós, que é o tal do vírus, e na forma como se enfrenta o tal do estresse. E aí, esses levantamentos, eles passam a ser pouco informativos. Aumentou o sintoma de depressão. Sintoma de depressão se confunde com essa síndrome de definhamento, com burnout, se confunde com várias coisas. Na verdade, uma reação normal seria você ter esse tipo de sintoma. Agora, você tem alguns estudos mais recentes que começam a demonstrar algo diferente.
No próximo bloco, a principal razão para não buscar ajuda e para não se tratar não foi baixa disponibilidade de serviços, foi preconceito, estigma. Preconceito significa ignorância. É inegável que a situação de pandemia gerou muito estresse. Aumentou o medo, aumentou a ansiedade, aumentou o temor, aumentou a sensação de vigília constante e houve também um aumento da venda de antidepressivos e ansiolíticos. Mas será que isso significa um aumento no número de transtornos mentais? Para você entender os casos novos dentro da pandemia, não basta simplesmente você ir lá e avaliar a população naquele momento. O melhor estudo para entender incidência são estudos de coorte. O que são esses estudos? São estudos de segmento. Você avalia a população por vários anos e vai vendo se nesse período da pandemia você tem mais casos do que num período equivalente a 1 ano, a 2 anos atrás. Então, esses dados iniciais, que pareciam boa ciência, mostravam algo que não veio a se confirmar. Na Inglaterra, você tem 2 coortes muito bem feitas que demonstraram isso, que mostrou que uma grande parte da população aumentou sintoma transitoriamente. A grande maioria melhorava e não passava por nada ligado a transtorno mental. Sofrimento, praticamente todos tiveram algum tipo de sofrimento, mas pouca gente veio a piorar. Um grupo menor de pessoas estava bem e piorou, menos de 10% da população realmente, vamos dizer, que tenha adoecido nesse período, e um grupo que já tinha problemas continuou mal ou deu uma certa piorada. Esse grupo com transtornos não passa de 15%. O que é importante entender? Não houve aumento de transtornos mentais, segundo esses 2 estudos britânicos. O maior estudo britânico foi avaliar quais eram as populações de maior vulnerabilidade para transtorno mental. As pessoas costumam dizer que transtorno mental é uma coisa sofisticada de país de primeiro mundo, que em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos você não tem transtorno mental. Que depressão é uma coisa para pessoas sofisticadas, que têm muito recurso e não têm mais desafios nas suas vidas. Isso está totalmente errado. Depressão é a doença que causa mais incapacitação na faixa produtiva da população no mundo inteiro. Perda de produtividade associada a uma doença, a maior é a depressão. Em todos os países, menos os africanos. Porque na África você tem outras doenças, principalmente HIV, que levam à perda de produtividade por longa duração. Mas no Brasil, na Turquia, na França, nos Estados Unidos, na Coreia, no Vietnã, todos esses países têm mais depressão. E o que mostrou esse estudo do Reino Unido? Que as pessoas que tinham maior vulnerabilidade econômica, elas eram as que tinham maior quantidade de transtornos mentais. Então, quando a gente fala de saúde mental, não adianta só cuidar da psicologia e das questões mais sofisticadas e etéreas. É fundamental que a gente tenha segurança. As pessoas precisam de segurança e a segurança econômica é absolutamente fundamental. Então, o que aconteceu no Brasil? Nós fomos avaliar. Tem um estudo muito bonito, um coorte que chama-se ELSA, que trabalha com pessoas acima de 50 anos, que vem há mais de 10 anos fazendo seguimento dessas pessoas. E o que foi observado? Aumentou a quantidade de transtornos mentais ou não aumentou? Não aumentou. A gente tem um outro estudo que a gente segue crianças e adolescentes agora por 12 anos. São 2.500 entre 6 a 11 anos, na primeira onda, 12 anos atrás, e a gente vem seguindo essas crianças. Né? Esse segmento, a gente avalia a função cognitiva, a gente avalia a performance escolar, a gente avalia se tem sintomas psiquiátricos, doenças físicas, como é que é a relação parental.
A gente avalia como é que está o funcionamento cerebral, com exames de ressonância, a gente avalia como é que está a expressão dos genes. O que a gente está querendo entender nesse estudo? A gente está querendo ver quais são os fatores que vulnerabilizam as pessoas para ter um transtorno mental, principalmente nessa fase da adolescência, e também quais são os fatores que protegem as pessoas de ter um transtorno mental. Um estudo de coorte, de segmento, permite a gente ver pessoas que adoecem e melhoram e pessoas que adoecem e não melhoram. Esse é um dos estudos mais importantes da psiquiatria nacional e um dos mais importantes mundiais. É um estudo de neurodesenvolvimento. A adolescência é a fase em que a gente está mais vulnerável para o início dos transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia, 50% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 14 anos. Só que a nossa capacidade de reconhecimento desses transtornos é baixíssima. 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos. Então a adolescência é uma fase fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Quando a gente foi avaliar nesses 2.500 jovens, né, porque agora eles já passaram 10 anos, eles têm entre 17 e 20 e poucos anos, a gente viu que a gente não estava tendo maior número de casos de depressão e ansiedade. Ué, mas os adolescentes, e a gente tem dados mostrando isso, são os que mais estão sofrendo nessa fase da pandemia. Eles, por vários motivos, sim, estão, é um momento delicado da vida, onde você está construindo a sua identidade, no momento em que você está se moldando a partir do grupo que você vive, estabelecendo o que você é e o que você vai querer ser. Então é um momento de muita vulnerabilidade. Do ponto de vista cerebral e físico, muitas alterações vão acontecendo que também vulnerabilizam as pessoas para ter doenças. E o que a gente viu no nosso estudo? Que a gente também não tem um aumento de transtornos mentais. Mas aí vem a pergunta: por que está vendendo mais antidepressivo e por que os consultórios estão mais cheios? Eu demorei de entender isso. Mas agora eu vou fazer as minhas hipóteses para responder isso. Em vários estudos ingleses, em vários estudos mundiais, um dos principais motivos para alguém que tem um transtorno mental para não buscar ajuda, eu tenho um problema de saúde mental. Eu falo, eu estou atrapalhado, eu fico angustiado demais, minha mão treme na reunião, eu não consigo mais fazer as coisas, a minha esposa está me dizendo que eu durmo mal e estou muito irritado, meus colegas estão me achando estranhos, todo mundo está falando, será que você está deprimido? Aí você fala, pode ser que eu esteja deprimido. Mas por outro lado eu falo, isso aí é frescura. Depressão é coisa de gente fraca. Eu não tenho esse negócio. Na verdade eu estou dando risada aqui agora, curtindo com os amigos, então não tenho depressão. Isso a gente chama de autoestigma. É um preconceito sobre si mesmo, sobre o próprio problema. Isso faz com que as pessoas não busquem ajuda. O preconceito do indivíduo para consigo mesmo e da sociedade, ele leva a um atraso de busca de ajuda de até 15 anos no Reino Unido. A gente não tinha dados nacionais sobre o impacto do preconceito. Recentemente a gente fez um estudo sobre essa coorte de acompanhamento desses jovens, desses adolescentes, vendo quais eram os fatores desses adolescentes que tinham transtorno mental para procurar ou não ajuda. Aqui no Brasil a gente costuma falar, não procura ajuda porque não tem médico, porque não tem serviço. Olha, até tem menos do que deveria, mas o que acontece também é que a gente não sabe usar. A principal razão para não buscar ajuda e para não se tratar não foi baixa disponibilidade de serviços, foi preconceito, estigma. Preconceito significa ignorância. As pessoas não entendem o que é saúde mental. Elas não entendem que elas têm que lidar com a própria saúde mental como algo que é um desafio que está na mão delas. Então, o preconceito é uma das principais barreiras. O que aconteceu na situação de pandemia é que a gente começou a falar de saúde mental.
Vejam o tema dessa palestra. Vejam o número de informações que vocês tiveram acesso durante a pandemia sobre saúde mental. Vejam como a nossa cultura começa a mudar sobre a saúde mental quando uma atleta de alta performance da ginástica olímpica, a Simone Biles, ela fala: eu não vou fazer essa prova porque eu não estou em condições do ponto de vista da minha saúde mental, e ela é aplaudida. Isso não acontecia. No passado, alguém que fazia isso era fraca. Era uma medalhista que era forte e ficou fraca. Isso vem mudando. E isto faz com que as pessoas comecem a buscar ajuda. Tem uma outra coisa interessante. Eu já estou meio deprimido e não estou buscando ajuda. A grande maioria das pessoas que estão com transtorno mental não estão buscando ajuda. Na medida em que eu estou meio deprimido, não busco ajuda, mas vem o estresse, que é a pandemia, eu tenho uma justificativa para estar deprimido. É a pandemia. E eu passo a buscar ajuda. Então, a interpretação que a gente começa a fazer sobre o aumento de busca de ajuda e o aumento de uso de medicação é que as pessoas estão começando a se cuidar. E essa é uma notícia muito boa, porque agora a gente tem que olhar para a saúde mental e se responsabilizar pela própria saúde mental. No próximo bloco, uma pandemia como essa escancara as vulnerabilidades da nossa sociedade. E a saúde e a educação ficam ali completamente explícitas e sofrem muito. E quem está na ponta, o professor de escola pública, sofre ainda mais. Durante todo esse período de pandemia, muito se falou do abalo e esgotamento dos profissionais da saúde e de todos aqueles na linha de frente dos serviços de primeira necessidade que se viram expostos ao perigo do contágio. o confinamento necessário colocou pais e filhos em convivência ininterrupta e ainda tendo que, além das tarefas domésticas, administrar o trabalho e os estudos das crianças. Desafios e adaptações para todos, inclusive para os professores que ficaram na linha de frente da escola online. E agora, saindo do isolamento, vem à mente a canção. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Nós contamos aqui na Diretoria de Ensino com o apoio do Instituto Ame Sua Mente, que tem realizado encontros onde são abordados diversos temas que estão nos apoiando nas atividades com as equipes das escolas que estão sob a nossa liderança. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse novo desafio da retomada das atividades presenciais, porque nós trazemos em nosso íntimo a bagagem que nós construímos em 2020. E como nós podemos lidar com isso que nós trazemos dentro de nós e com as expectativas da retomada das atividades presenciais. Obrigada. Obrigado, Marisabel. Eu sou um grande admirador do trabalho da Marisabel, que é a dirigente da Centro-Sul, da Secretaria de Educação, e ela tem embaixo dela inúmeras escolas e ela tem que lidar administrando há vários anos, há mais de 10 anos a Marisabel faz isso. Eu sou professor do Unifesp e em algum momento a gente começou a desenvolver estratégias para prevenir transtornos mentais e a gente foi para a escola. E era uma das escolas da Marisabel, há 10 anos atrás. A gente começou a formar os professores e eles gostaram muito porque a informação de qualidade permitiu que eles pudessem agir mais, empoderou os professores para lidar com os conflitos. A gente montou o Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é fazer uma mudança na cultura sobre saúde mental, em que as pessoas se responsabilizem pela própria saúde mental desde cedo, para que elas possam crescer na vida e aproveitar a vida. A gente tinha desenvolvido há 10 anos atrás, veio aprimorando, mas aconteceu a pandemia. Então o que a gente fez? Começou a coordenar grupos de apoio ou rodas de conversa. Rodas de conversa, eles tiram a capacidade de cura ou de tratamento do próprio grupo. E a gente funcionando, né, os membros do Instituto Ame Sua Mente, como moderadores. Como a gente tem pessoas de elevado nível muito sofisticado do ponto de vista da educação e de saúde mental, a gente começou a produzir materiais
e materiais com a arte do André Gola, que tem um personagem que chama Suadinho, que ilustra muito a nossa dificuldade, né? As nossas dificuldades de enfrentamento de questões de saúde mental. A gente fez alguns guias práticos sobre saúde mental na pandemia que ganharam uma dimensão no Brasil inteiro. Foi muito interessante trabalhar. E conversando e trabalhando com os professores, a gente viu o nível de pressão que eles estavam. Mas é algo que é inacreditável. E o que a gente percebeu? Quando a gente está numa pandemia, as coisas dão errada, não funciona a internet, os alunos não têm acesso. E é bom lembrar, né? Uma pandemia como essa escancara as vulnerabilidades da nossa sociedade. E a saúde e a educação ficam ali completamente explícitas e sofrem muito. E quem está na ponta, o professor de escola pública, sofre ainda mais por toda a dificuldade, por toda a mudança. Mas houve uma coisa ainda pior. Se o professor não tivesse somente que lidar com a sua saúde, da família, volta às aulas e às questões profissionais, o que acontece com o professor, que em geral é alguém admirado, né? A relação que a gente tem é de gratidão em relação aos professores, eles entraram num papel muito difícil. Eles começaram a ser avaliados pela sociedade de um jeito muito ruim. No Instituto Ame Sua Mente, a gente decidiu então fazer uma campanha de valorização da saúde mental dos professores. Porque quem é pai e viu suas crianças e seus adolescentes em casa, entendeu que os professores não ensinam só matemática, português ou inglês. Na verdade, eles são fundamentais para a estruturação da saúde mental dos nossos filhos. É naquele ambiente escolar que os nossos filhos desenvolvem habilidades socioemocionais. É ali que eles testam todos os seus recursos relacionais. E os professores são verdadeiros maestros do funcionamento socioemocional dos nossos filhos. Portanto, nessa volta às aulas, eles têm um desafio ainda maior. Qual é? É sair de uma zona de conforto. Quando a gente fica 1 ano e meio, praticamente, numa situação de pandemia, a gente ganha um novo normal. O tal do novo normal era o isolamento. Agora, o próximo novo normal é voltar. Sair de uma situação e voltar para outra, e ir para outra, né? Você não está voltando, a gente está indo para uma situação nova, é um mega desafio, porque você tem que lançar novos recursos. A preocupação com a pandemia é uma, aquilo que a gente achava se as crianças transmitiam ou não é diferente no início da pandemia e agora. A gente está vacinado ou não está vacinado? Quais são os nossos recursos? Então, basicamente, o que os professores precisam nesse momento é se sentir encorajados e fortalecidos para enfrentar os desafios. Na escola privada, em que os pais pagam e querem resultados, tem uma atitude que eu acho pouco inteligente em relação ao processo educacional. Os professores são até mais esmagados do que na escola pública, na minha leitura. E o que acontece é que não, é a hora de fortalecê-los, porque eles que estão guiando os nossos filhos nesse período de transição. Então, o que eu posso dizer para a Maria Isabel é que existe um novo desafio, mas uma das coisas mais chaves é que a gente tem que saber e montar nessa experiência de superação que a gente já fez. As estratégias que a gente usou para trás vão resolver para frente? Não necessariamente. Mas a gente tem que ter a confiança de que a gente superou para a gente enfrentar os novos desafios. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Quando você estimula a insegurança, não dá clareza para as políticas públicas, você leva as pessoas à divisão. A divisão é um fator que é altamente deletério para a saúde mental, porque a nossa condição é de fragilidade e uma das coisas que ajudam a diminuir a nossa fragilidade e a nossa ansiedade é segregar.